E a segunda temporada de Wandinha já chegou na Netflix e eu tenho muito a dizer. Então já pega seu chá, senta confortavelmente e bora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Primeiramente, vamos falar sobre o Feioso, que ele mudou e eu não tenho certeza se foi pra melhor. Eu não sei o que aconteceu, mas ele está diferente, mais confiante, mais adolescente, fazendo umas burradas, sem aquela graça natural que ele tinha lá na primeira temporada, que ele era mais abobalhado e inocente. Então aqui temos um Feioso bem adolescente, digamos assim, fazendo cagadas de adolescente. É, por aí. A Mortícia, no entanto, trouxeram mais palidez pra ela, que eu senti um pouco desnecessário. Ela já estava muito bem adaptada na primeira temporada e eu acho que agora esse excesso de pó deixou um pouco falso demais. A família Addams é uma família já inspirada em mexicanos, então os personagens têm, assim, traços mais latinos, então não era um problema que a Mortícia fosse mais moreninha, pálida, só que morena. E agora ela tá branca, como se fosse fantasma de um filme de terror. E o Eugene, eu quase não reconheci ele, e juro pra vocês, eu tive que ir atrás pra saber se ainda era o mesmo ator, porque ele tá muito diferente. Os personagens mais novos, eles acabaram mudando bastante, porque foram aí 2 anos, né, gente? Então 2 anos pra uma criança muda muita coisa. Também achei a personalidade dele um pouco mais independente, mais confiante, mas assim, eu acho que também é aquele fator adolescência que passou, né, o tempo de um pro outro. Esse verão foi muito significativo pra todo mundo, então todos eles evoluíram um pouco. A gente vê ali a Wandinha mais focada nas visões dela, estudando e coisa do tipo. A Enid agora tem um bando, uma alcateia, né, tá mais independente também, já vou falar sobre ela. E consequentemente temos um Feioso também mais adolescente, que até então ele era mais criança, e o Eugene também mais adolescente. Eu achei legal também que colocaram os dois no mesmo quarto, que era o quarto, inclusive, do pai deles, que a Wandinha tá no quarto antigo da mãe dela, né? E daí agora o Feioso foi pro quarto antigo do pai dele, junto com o Eugene e junto com o Ajax. Eu achei super legal isso acontecendo. E falando da Enid, ela tá super confiante, super independente. Eu senti que mudou bastante a personalidade dela por aqui, justamente por causa da transformação que aconteceu no final da temporada. Mas eu sinto falta bastante daquela insegurança fofa que ela tinha, sabe? Eu gostava muito e eu acho que tá fazendo falta por aqui. E era justamente esse detalhe nela que contrastava muito em relação à Wandinha, que já era uma personagem mais independente. E antes que vocês me perguntem sobre o Xavier, sim, ele não voltou e tivemos uma justificativa até bem plausível, mas um pouco preguiçosa pra isso, mas bem plausível. Depois de toda a injustiça que aconteceu com ele lá na primeira temporada, que ele foi preso injustamente por conta de assassinatos que ele não cometeu, o pai dele falou: meu filho, você não vai mais voltar pra escola, não vai mais voltar pra aquela cidade, porque agora eu peguei ranço de todo mundo lá, você não volta mais. Simples assim. E como o pai dele era ali um dos maiores apoiadores da escola e patrocinava muita coisa ali dentro, ajudando bastante com financiamento, a escola agora precisa de novos apoiadores. Eu achei bem legal também que o novo diretor é duvidoso, assim como a diretora anterior era duvidosa, mas eu gostei que ele tá trazendo algumas tradições antigas que a escola tinha e que durante a direção da diretora Wims acabaram cortando essas tradições, muitas delas, justamente porque a diretora Wims queria ser incluída na sociedade, queria que os excluídos não fossem excluídos e que eles fossem considerados normais de alguma forma, o que agora o nosso novo diretor não tem como intenção. Ele quer que os excluídos sejam independentes, autoconfiantes e tenham orgulho de serem excluídos, então ele está trazendo algumas tradições antigas que já tinham no colégio novamente. Eu achei muito legal essas iniciativas, até porque as cenas do acampamento, as cenas que vai acontecer no baile futuramente, porque já tem um baile que eles estão organizando, vão ser ceninhas muito legais. Eu gosto muito de assistir cenas assim diferentes do ambiente escolar, então eu acho que foi muito bem-vindo. Mas eu não sei, eu não gostei muito desse diretor, eu acho que ele tem rabo preso com alguma coisa, ele é um personagem duvidoso, assim como muitos personagens, né? Em Wandinha, eles têm essa pegada meio duvidosa, que você não consegue confiar, não sabe pra onde que eles vão, não sabe se eles são bonzinhos ou não sabem com o que eles estão envolvidos. Eu acho sempre isso muito legal nos personagens dessa série. E aqui não é diferente, esse diretor é bem duvidoso, então vamos ver o que vem por aí. E no meio disso tudo temos muitas referências a Harry Potter, como tivemos na primeira temporada, temos aqui de novo, e uma bem específica a Umbridge, mas eu vou trazer aí um outro vídeo falando sobre isso pra vocês. Em todo caso, eu gostei muito dessa referência a Umbridge, achei bem legal mesmo o jeito que ela foi inserida por ali. E se a gente conhecer bem a personagem, né,
o que vai acontecer com ela, faz muito sentido essa cena ali. Inclusive, eu quero trazer aqui pra vocês um outro vídeo falando sobre todas essas inclusões e referências que acontecem em Wandinha, porque tem muito mais do que Harry Potter por aqui e eu queria muito falar sobre isso com vocês, então eu vou deixar isso pra um outro vídeo. Inclusive, tivemos aqui uma referência direta às animações stop motion do Tim Burton, justamente porque nessa temporada, quando os personagens contam alguma história, ela é contada de forma animada. Então a primeira ali foi inclusive um stop motion bem legalzinho, bem cara de Tim Burton, pra contar sobre uma lenda de um personagem que estudou em Nevermore e que teve seu coração trocado por um coração mecânico. Isso vai dar muito problema ainda, né? Porque o Feioso decidiu ressuscitar esse cara. Não foi só uma lenda, gente, foi aí um personagem que se tornou presente nessa primeira parte. E esse detalhe foi algo que mudou bastante em relação à forma de narrativa da primeira temporada, mas que foi muito bem-vindo por aqui. Essa adição foi muito legal, foi muito diferente. Eu gosto muito quando eles fazem esse tipo de coisa, que mistura elementos, mistura formas diferentes de contar a história na mesma produção. Então acho que foram muito bem-vindas aí essas animações. Então sim, o Feioso ressuscitou um zumbi comedor de cérebros que vai dar muito problema na cidade. E eu acho que esse é um ponto muito legal por aqui, que é justamente os personagens, os excluídos, os seres míticos, serem realmente o que eles são nas histórias mais tradicionais. Temos as sereias com o canto, temos os vampiros com a questão do sol e vampiros, né? A gente não vê muito sobre os vampiros, mas assim, estão ali e parece bem próximo do que a gente tem como vampiro. A Enid, que também tem momento de transformação, como é que funciona, bem parecido com o lobisomem, não tem muita quebra de narrativa, né? Assim como o zumbi, ele é só mais um monstro ressuscitado que come cérebros. Então assim, é bem preto no branco, é bem simples. Claro, tem algumas camadinhas, mas eu acho que não mudou tanto esses seres míticos, assim como tivemos em Crepúsculo, por exemplo, que os vampiros não morrem no sol e coisas do gênero. Até os lobisomens também tem uma história mais profunda ali da origem dos lobisomens e tal em Crepúsculo. Eu acho que ali ficou bem preto no branco, bem a mitologia clássica mesmo, bem inspiradão no que já existe e que eu gostei muito, eu gosto quando vem histórias assim. E sobre a Stalker da temporada anterior, finalmente descobrimos quem ela é. Mas eu duvido que ela seja realmente boazinha. Agnes é uma fã muito apaixonada da Wandinha, que é uma garota invisível. O que faz muito sentido, já que a gente não via ela em momento algum, né? E ela conseguia imagens bem duvidosas, então assim, faz muito sentido ela ser invisível. Fácil de se camuflar, conseguir imagens em lugares duvidosos, né? Faz sentido. Mas eu ainda acredito que ela é mais do que a gente está vendo ser, justamente porque na primeira temporada nós vimos algumas dessas imagens que ela conseguiu dentro da casa da Laurel. Então assim, como é que ela estava na casa da Laurel e por quê? É bem duvidoso, sabe? Eu até tenho umas teorias cabeludas sobre isso, mas eu vou deixar para um outro vídeo, um vídeo só sobre teorias. Mas assim, o que eu posso dizer pra vocês é que essa Agnes não é tão boazinha quanto parece, isso eu posso ter certeza. Agora vamos falar um pouco da vibe, do clima dessa temporada. Eu achei mais lenta, mas com alguns acontecimentos muito intensos. Por exemplo, a cena da Wandinha abusando dos poderes e tendo uma convulsão foi realmente assim, assustador de ver. Depois ela entrou em coma quando caiu do prédio, que inclusive foi o final, né, dessa primeira parte. Foi assim, gente, vocês estão indo longe demais. Vocês estão indo longe demais. Mas é aquilo, eu adorei, eu achei bem forte, mas eu adorei porque é justamente isso que faz eu gostar tanto dessa série. Essas cenas estapafúrdias, exageradas e tensas, mas são muito legais de assistir. E também o fato de que eles conseguiram deixar a tensão lá em cima, mesmo esses 4 episódios parecendo lentos demais. E descobrimos que a Mortícia tem uma irmã, Ofélia, que sucumbiu ao poder há 20 anos atrás, depois de também explorá-lo demais, assim como a Wandinha tá fazendo. Pelo que deu a entender, elas tinham o mesmo poder, assim como a Mortícia também tem esse mesmo poder. Só que a irmã dela decidiu explorar, né, ir adiante e acabou sucumbindo a esse poder, que acabou sendo levada pro hospital psiquiátrico Willow Hill. Eu também tenho algumas teorias sobre essa personagem, mas eu vou deixar tudo naquele vídeo de teorias que eu já falei pra vocês. E eu adoro esses dramas familiares mórbidos muito presentes por aqui. E se não bastasse essa irmã sumida, temos agora também a presença da avó. E ela não podia ser uma pessoa qualquer, ela é justamente uma dona de uma rede gigantesca de funerárias. Sério, a produção conseguiu manter essa estética gótica da família Addams e acrescentar mais histórias e novos personagens, conseguindo aprofundar
tudo isso aí de forma bem bizarra, bem sinistra, bem família Addams, que eu estou adorando. Essa ampliação da família, novas camadas pros personagens, mais histórias pra contar, só deixa tudo mais interessante, essa família mais intrigante e peculiar. E sim, a temporada também deu mais espaço pra Bianca, com a situação dela em relação à mãe, e aceita que ela tinha fundado e se arrepende e agora tá foragida. E já nesse quarto episódio, muitas coisas aconteceram. Tivemos a revelação de que a secretária de Willow Hill, a Judy, é na verdade a aviária que trabalha no projeto Lois para transformar padrões em excluídos e também fazer experimentos nos excluídos. É uma iniciativa que o pai dela começou, um projeto dele dentro do sanatório e que agora ela continua. E eu gosto muito quando a série abraça um absurdo nesse nível. Mas ainda eu estou esperando para essa segunda parte a série entregar o que prometeram. Até porque tem muita coisa que ainda falta resposta, principalmente em relação à primeira temporada, como o fato que eu já comentei da Agnes estar perseguindo a Wandinha desde aquela época e ter acesso à casa da Laurel. E falar da Laurel, ela volta por aqui, mas como uma paciente do sanatório. Muitas coisas acontecem por ali, inclusive ela tem ali o contato com o Tyler, que também está no sanatório. O Tyler volta, eu falei que ele ia voltar solto, né? Então eu acertei, ele volta e ele está solto novamente, o que é bem absurdo. E eu também quero entender o porquê que a Judy está matando padrões, né? Pessoas normais. Porque para esse projeto dela, ela precisa deles vivos, ela precisa dos normies vivos e ela precisa das pessoas também que são, né, míticas vivas, porque ela faz experimentos. Então por que ela está matando e por que ela está tirando os olhos deles? Não faz muito sentido, eu ainda espero ali uma conexão mais direta. Eu ainda acho que a Judy não é o vilão principal aqui. Vídeo teorias, gente, eu já vou falar sobre isso. Mas no geral eu acho que a Judy não é a vilã por aqui. Assim como na primeira temporada teve o Hyde, que não era o grande vilão, que na verdade a Laurel tava por trás disso tudo. Aqui eu acho que também tem um personagem aí que está por trás disso tudo. E então, gente, se vocês assistiram meus vídeos anteriores, vocês têm que aí me acompanhar, porque eu trago muita teoria certeira aqui pra vocês. Tanto que eu falei que o Tyler voltaria solto, que a Laurel voltaria também solta, livre, aprontando novamente. E eu também comentei que provavelmente a parte do serial killer ficaria ali apenas no primeiro episódio, só como uma aventura das férias, e foi bem isso que aconteceu. E que não seria algo muito importante no decorrer da história, seria mais pra gente entender o que a Wandinha fez nesse período. Assim como os outros personagens, a gente também descobriu um pouquinho sobre o que eles fizeram nas férias. Ali a gente viu o que a Wandinha fez e o que isso agregou na história com o desenvolvimento do poder dela. Eu acho que eu errei por enquanto ao comentar que a avó estaria metida com algum podre. Eu queria muito que isso acontecesse, porque eu queria que tivesse um personagem mais antagonista na família, né? Uma questão de rivalidade, até porque a mãe não falava com a avó, ninguém tinha muito contato com essa avó, então eu esperava que ela fosse uma personagem mais maligna, né? Não sombria e macabra, como vilã mesmo, mas por enquanto não foi bem isso que aconteceu. Por enquanto ela só está ali ajudando a Wandinha a resolver o mistério dela, porque agora a Wandinha não tem mais os poderes, né? Nesses 4 episódios aí, tivemos alguns 2, se eu não me engano, que ela já não tinha mais poder. Então, ela está fazendo tudo da forma tradicional, correndo atrás então da avó dela pra conseguir informação e ajuda. Então eu esperava essa avó mais vilanesca, só que no final ela só serviu pra ajudar ali mesmo, como mais uma antagonista, mostrando um pouco da rivalidade dela com a Mortícia e mostrando um pouquinho mais da história da Ofélia, que eu acho que vai ser bem importante por aqui. Eu acho que ela já apareceu, mas eu vou, né, trazer um vídeo de teorias. E eu esperava, até comentei com vocês, que a amizade da Enid com a Wandinha ia se fortalecer nessa temporada, elas iam estar mais unidas, mais juntas, e falhei miseravelmente. Foi o completo oposto que aconteceu por aqui. Eu não esperava que a amizade delas fosse esfriar e eu me frustrei bastante. A Enid tá bem chata, então foi bom até ela sair um pouco de cena, até porque a gente tá vendo um pouco mais do Ajax, um pouco mais da Bianca, da história dela, da família dela, dos problemas que ela tem pra resolver, e também essa proximidade dos dois juntos, que eu achei muito bonitinho. Torço pelos dois, até porque a Enid foi bem estúpida com ele, então eu acho que agora é um bom momento de redenção, ele encontrar uma nova pessoa, e a Bianca também tá no momento ali de se reconhecer, de usar o seu poder, né, apesar dela estar usando a benefício próprio e alguns momentos pra salvar outras pessoas. Você ainda vê ali uma Bianca querendo se entender, querendo conhecer seus poderes e usar seus poderes sem vergonha, sem constrangimento, e também usufruir de tudo que ela pode pra salvar a família e se salvar
em todas as situações. E eu gostei bastante do Ajax também, um pouco mais independente. Eu tô achando muito legal a união dos dois, a relação que eles estão construindo, e eu vou torcer por eles. E como eu gostei e gosto muito da Enid, eu espero que ela melhore nessa segunda parte. Ela tá muito arrogante, muito independente, só fica com a Matilha. Eu acho que tá na hora dela se afastar um pouco da Matilha e voltar pras amizades que ela tinha, dar mais valor pra elas. Então eu acho que a gente precisa de um arco assim pra ela, porque ela tá muito chata, muito insuportável, então ela precisa melhorar, gente. Ela precisa melhorar pra ontem. E aí, como já previsto, a Lady Gaga não apareceu por aqui. Ela vai aparecer só no 5º episódio e apenas no 5º episódio, o que é um pouco frustrante também. E já se preparem então pra aquela participação bem marcante e pontual, assim como tivemos com o Gus Stonehearth, sendo o fundador do Projeto Lois e toda a questão que aconteceu ao redor do personagem. Ele foi bem pontual só pra gente saber sobre isso, e eu acho que a Lady Gaga vai fazer um papel parecido por aqui. Aquele personagem que não aparece muito, mas traz uma informação muito crucial pra mudar a história. Sim, esse é o ponto. Assim como o Tio Chico apareceu aqui de novo, também como um personagem de momento, né? Ele não apareceu por toda a temporada, ele apareceu por um momento muito importante, muito fundamental, que fez toda a diferença. Eu já tenho uma teoria de quem é a Ofélia, eu vou trazer aqui pra vocês. Então assim, eu achei a temporada muito boa, ela tá menos corrida e mais intensa. Tem algumas escolhas que realmente eu não gostei muito, algumas mudanças que deixaram a desejar, mas momentos que eu amei de verdade, como a noite no acampamento, foi muito legal, assim, impagável. E no fim das contas, continua sendo aquele prato cheio pra quem gosta de um humor ácido, drama gótico com um toque de absurdo. E me conta aí o que você achou, quais são suas teorias. Eu vou juntar tudo que eu tenho de ideia por aqui e vou trazer no próximo vídeo pra vocês. Então tem bastante coisa aí pra gente conversar, tá? Lembrando que a Amazon é o melhor lugar pra fazer compras na internet, e com o meu link você patrocina o canal aqui sem gastar nada, então link na descrição. E ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Se não aguentar ficar longe, me siga nas redes sociais que por lá eu estou conectada o tempo todo com vocês. Temos live na roxinha, de vez em quando, estou sempre avisando nas minhas redes sociais, então me acompanhem por lá. E é isso, pessoal, eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e tchau!